além do acompanhamento, já tem uma aproximação acontecendo, já tem uma busca, né, de aproximação acontecendo. Por exemplo, o vice-presidente eleito e que foi o escalado por Lula para chefiar a transição, ou seja, a coleta de dados do governo que está acabando para o governo que vai começar, Geraldo Alckmin telefonou pessoalmente a alguns governadores para agradecer a iniciativa, em nome dele, em nome de Lula e da segurança do país, de colocar a PM na rua para garantir o direito de ir e vir das pessoas, isolando esses grupelhos golpistas que tentam travar o Brasil de olho num golpe que não vai vir, né? Alckmin telefonou, agradeceu o empenho, disse que era importante e assim já deixou ali a portinha aberta para a institucionalidade. Por exemplo, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, foi um dos que recebeu esse telefonema de Geraldo Alckmin. Eles se conhecem há muitos anos, se afastaram na campanha. Garcia ficou aliado de Bolsonaro incondicional, foi o que ele disse aqui em São Paulo. Mas veja como esse trabalho de sinalizar para o centro, ele segue acontecendo, inclusive na crise. Inclusive agora, nessa crise artificial, mas que se tornou uma crise com implicações muito reais e palpáveis para uma ala expressiva do empresariado que vê sua carga parada, mofando nas rodovias graças a esses grupelhos. De todo modo, eu chamo a sua atenção para o gesto ao centro, o gesto a quem ficou longe, não fez campanha para Lula, mas que agora já é procurado pelo vice-presidente eleito, o homem que vai ali ser a carta garantia, digamos assim, a carta fiança de que esse terceiro governo Lula, né, será um governo mais Lula e Alckmin, menos PT. Vem para cá, Yuri Pita, vem para cá, Leandro Rezende. Por onde vocês querem começar, meninos? Temos muitas coisas para falar. Pode falar dos bloqueios ou pode falar da política. Você escolhe, Yuri. Você é um homem livre aqui. Vou falar um pouquinho de política, então, porque eu acho que é importante ressaltar esse aspecto de retomada de diálogo institucional entre governo federal, governos estaduais e governos municipais. E isso é uma marca prometida por Lula, mas também executada ao longo de seus 2 mandatos. A gente se acostumou ou a gente foi, muito do nosso trabalho durante o governo Bolsonaro, tem sido, ainda é um governo que ainda está governando o país, tem sido cobrir os conflitos do governo federal com os governos estaduais, sem entrar no mérito de quem tem razão, mas o quanto o conflito federativo foi uma marca do governo em vez de se ter, principalmente no momento de maior necessidade do país de atuação coordenada e colaborativa da federação, que foi durante a pandemia. E isso foi uma marca do presidente Jair Bolsonaro. Ele tratou desse conflito com os governadores e prefeitos como um instrumento de mobilização política para justificar e de campanha. Quis renovar o seu mandato como presidente, tendo como um dos trunfos o conflito que teve com os governadores durante a pandemia. E a resposta das urnas foi que não, de que isso não foi considerado bom pela maioria da população. Em alguns estados Bolsonaro ganhou, significa que essas populações concordaram com esses conflitos? Não necessariamente. Pode significar que elas não concordavam com a volta do PT ao poder. E é muito do que pautou a expressiva votação que o Bolsonaro teve, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Mas achar que o país vai melhor quando um presidente briga com seus governadores e passa a ser algo extraordinário quando deveria ser a regra, as autoridades federais, no caso ainda eleitas, presidente e vice-presidente, tendo diálogo com os governadores, porque essa colaboração, a Federação Brasileira, do jeito que ela é desenhada, ela é pautada pela coordenação e pela colaboração entre os entes federados e não pelo conflito. E aí, Leandro, tem uma coisa interessante nessa história, né, que Cláudio Castro telefonou para o Lula anteontem. Deixa eu checar aqui na minha anotação. Cláudio Castro ligou para o Lula anteontem, né? Porque essa informação eu apurei ontem, Leandrinho também apurou ontem. Então, a gente tem aqui o Cláudio Castro já no dia seguinte, ou seja, né, o resultado da eleição, também governador do Rio, que é do PL, que também apoiou
apoio ao Bolsonaro, prometendo diálogo isento, mas, né, nesse primeiro momento, todos acenando para a institucionalidade, ao colocar a polícia na rua. Ninguém prevaricou. A política foi para dizer, olha, é o seguinte, o jogo que eu estou jogando, eu só entro em campo porque eu reconheço que esse jogo tem suas regras e é limpo, senão eu nem entrava, né? Você não entra em campo sabendo que vai ser roubado, certo? Então, a política deu aí esse sinal, né? E a campanha do Lula está sabendo, digamos, devolver esse gesto, né? A quem não foi aliado, muito pelo contrário, a quem foi adversário, mas nesse momento é o seguinte, todos seremos governo em 2023 e todos teremos de governar para o Brasil, que é, no fim das contas, com que todo mundo deveria estar preocupado mesmo, que vai ser do país, que está cheio de problema. E é isso, né? São vários os problemas, a vida continua, os governadores eleitos e o presidente eleito, óbvio, vão precisar dialogar. Não dá para a gente dizer agora que não vai acontecer nenhuma rusga entre o Lula e os governadores eleitos, porque eles são abençoados, né? Não tem uma mágica que vai garantir que essa união dure 4 anos, né? Mas é um sinal de que as coisas vão andar. O Cláudio Castro, e aí eu conversei com o presidente de partido nessa semana que me deu essa leitura. O Cláudio Castro, o Romeu Zema e o Tarcísio são 3 governadores dos maiores colégios eleitorais do país que fizeram campanha para o Bolsonaro. Esse presidente de partido me lembrou o seguinte, eles não são o Bolsonaro, eles vão conversar, vão sentar para dialogar com o ex-presidente Lula. No caso do Cláudio Castro, existe uma expectativa de que eles se encontrem antes da posse ainda. Cláudio Castro e Lula se encontrem antes da posse. O Cláudio Castro quer isso para debater questões aqui do Rio de Janeiro, sobre a indústria naval, que é algo que se tenta retomar há muito tempo aqui no estado do Rio de Janeiro, sobre o regime de recuperação fiscal, porque o Rio ainda está dentro desse regime que libera o estado do Rio de pagar suas dívidas com a União. Ou seja, o Rio depende do governo federal, seja ele Bolsonaro, Lula, Temer, seja lá quem for. O Rio precisa muito dessa ajuda. Por isso que a institucionalidade prevaleceu, a campanha terminou e os governos eleitos vão ter que conversar com esse desejo ainda de que aconteça um encontro antes da posse, né? O Lula, durante a campanha, disse que queria, como primeiro ato, fazer uma grande reunião dos governadores junto com ele. Já tem governador, portanto, pedindo a vez para conversar um pouquinho antes e falar um pouquinho das prioridades do seu estado, no caso, o governador Cláudio Castro.